Nós falamos a semana passada sobre o que mesmo, irmãos? Tenho certeza que ninguém esqueceu, né? Eu não sei nem qual o texto que vocês lembram, qual o texto que nós lemos. Provérbios 30, tá vendo? Josué lembrou. Será que Josué é a formiguinha trabalhadora? Mas eu recebi tantas mensagens dos irmãos falando sobre essa mensagem que eu não sabia que ia causar tanto impacto. E olha que essa semana eu fiquei olhando umas formigas lá no prédio, prestando atenção mesmo. E tentando diagnosticar qual era o tipo. Em nossa versão, vai falar, pelo menos já diversas versões do texto de Provérbios capítulo 30. A gente está ainda no capítulo 30, versículo 24 a 28. Estamos no segundo bichinho, que fala de sabedoria. E em minha versão vai dizer alganazes. Em outras versões pode chamar de geco. Em outra ainda pode chamar de coelhos. Mas não é o coelho que nós temos familiaridade. É um coelho diferente, que tem várias espécies. E esta aqui é uma espécie diferente da que a gente conhece. Eu tentei me aproximar de uma imagem que trouxesse o mais original desse texto, que é mais a perspectiva de alganazes mesmo. É um tipo de coelho muito parecido com um rato grande. É um roedor. É diferente daquele coelho que a gente tem aquela imagem tão, pastel, tão bonita, aquele orelha grande e tal. Esse coelho, ele é diferente. Mas vamos lá. Eu quero ler só o versículo 26 do capítulo 30. E agora nós vamos aprender com o coelho o que é ter sabedoria. Os coelhos, criaturas sem nenhum muito poder, contudo, habitam nos penhascos. Tem alguém que tem uma versão diferente da minha? Fazem suas casas nas rochas. Quem mais tem diferente ainda? É um povo débil, não é? É um povo débil, um povo fraco, sem muito poder, sem muita força, mas que coloca suas casas na rocha. O Salmo 104, o versículo 18 do Salmo 104, vai nos dar mais uma perspectiva das características desse bicho. E diz assim: os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Salmo 104, 18. Ou seja, o coelho é um lugar que ele busca segurança, não é? E é esse tema que nós queremos falar um pouco hoje, aprendendo com o coelho. Nós sabemos que o texto todo de Provérbios, ele vai falar de sabedoria. E aquilo que primariamente nós queremos abordar, e se nós formos olhar o primeiro capítulo de Provérbios, a partir do versículo 1 até o versículo 6, vai falar sobre sabedoria, como uma expectativa de ter a orientação para viver uma qualidade de vida, para viver um estilo de vida agradável. É entendível pelo próprio povo judeu que o sábio é aquele que sabe viver. Obrigado, Wesley. O sábio é aquele que sabe viver. É aquele que tem essas características necessárias para viver essa vida com mais leveza, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais conhecimento. E a Bíblia vai discorrer de forma acadêmica que o sábio ou a sabedoria
é a instrução. Normalmente, o Provérbios vai falar sobre essa palavra no hebraico que significa massar. Massar vem com a característica de instrução, de treinamento, de orientação, de capacidade de discernir as decisões a serem tomadas e as posturas a serem tomadas para a melhor condução da sua vida. Mas em outros momentos também do próprio Provérbios, nós vamos encontrar uma outra palavra falando sobre sabedoria, que é a palavra binar, no hebraico, que significa a capacidade de inteligência, a possibilidade de você discernir com inteligência coisas, situações e circunstâncias da sua vida. E o próprio Salomão vai também chamar atenção para uma terceira palavra, que vai ser discorrida em todo o texto de Provérbios, que vai falar sobre instrução, vai falar sobre inteligência, e também ele vai falar sobre procedimento sábio. Ele vai usar a palavra asbel. Asbel no hebraico significa alguém que anda com sensatez, é alguém que anda com procedimento correto, é alguém que tem uma prática e uma habilidade de administrar a vida de forma mais correta. É alguém que tem a capacidade de administrar os conflitos de maneira mais sábia, com sensatez, com equilíbrio. A quarta palavra que ele vai usar também é uma outra palavra no hebraico que significa omorrar. Omorrar é a mesma palavra de prudência. O sábio é alguém prudente, é alguém que vai tomar as decisões com sagacidade, com esperteza, com astúcia no que diz respeito àquilo que é mais viável, que é mais recomendável para que se tome uma decisão, para que busque a caminhada. E por fim, a quinta definição que o próprio Salomão vai trazer em todo o texto do livro é uma outra palavra também no hebraico, e essa é muito mais conhecida, que é chamada mesimar, que é o mesmo que juízo, andar em juízo, a capacidade de planejar, de ajuizar, de ter um senso de lucidez para aquilo que precisa direcionar a sua vida. São várias definições que o próprio Salomão vai trazer para a palavra sabedoria. Mas uma coisa, embora que seja bem específico essa definição para vários momentos da sua jornada, da sua orientação nos provérbios, ele em alguns momentos vai falar de sabedoria como instrução, como inteligência, como discernimento, mas o que é mais, diremos assim, comum em tudo isso é a fonte. De onde vem essa sabedoria? E logo no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele quer dizer que a relação com Deus, sua intimidade com Deus, é que vai produzir para a sua vida instrução, discernimento, inteligência, prudência, sensatez para a caminhada da vida. O texto ele vai falar que a razão disso é para que o homem possa viver de forma coerente com os princípios de Deus. O sábio não é o que tem a capacidade cognitiva, intelectual. O sábio é aquele que sabe conduzir a sua vida, propõe ao seu estilo de vida tudo aquilo alinhado com a vontade de Deus, com o juízo de Deus, com os propósitos de Deus. E o desafio que o próprio Salomão vai trazer para a gente é o desafio de ouvir, é o desafio de aprender, é o desafio de refletir sobre essa sabedoria nas diversas situações da nossa vida. Ele vai dizer, a nossa vida precisa estar respaldada no desafio de viver com sabedoria. Alguns até dizem que a sabedoria é a junção do conhecimento com a experiência. E que nem sempre o sábio é o idoso, é o ancião. Que nem sempre as pessoas que têm mais experiência significa que têm mais sabedoria. Porque a sabedoria é
essa união entre esse conhecer e esse vivenciar. E o que Salomão está falando conosco, usando desses 4 elementos, desses 4 animais, é dizer: olhe, observe como eles são e tenha instrução, orientação para você viver o seu estilo de vida que se assemelha a esses pequenos animais. E hoje nós precisamos pensar um pouco mais sobre esse tipo de animal que é os roedores. Esse, embora que não seja tão claro, esse é o coelho mais parecido com os aganazes judeus. É um tipo mistura ali de uma genética do próprio coelho, porque ele faz parte biologicamente da mesma escola, da mesma espécie, mas se a gente for observar, parece um rato, né? Tem uma aparência de rato, mas é um roedor da espécie dos coelhos. Eu acho que eu coloco aqui alguma coisa. Olha quantos. São inúmeros tipos. E esse que a Bíblia está se referindo, ele tem uma particularidade. A particularidade desses roedores, desses alganazes, é que eles sempre habitam nas rochas. Ali é o habitat dele. E esse habitat está relacionado diretamente com a sua constituição, com a sua própria vida, a forma em que ele conduz. Eu não vou entrar em detalhes com relação às particularidades desses bichos, mas a gente precisa levar em consideração que esses animais, eles têm algumas coisas que nos chamam a atenção. O primeiro, o senso de companheirismo. Eles são muito fiéis. Uma alganazes macho vive em torno de 10 a 15 anos. E, segundo alguns relatos, e aqui eu bebi de uma bióloga, que depois eu posso dar as referências para os irmãos, ela descreve, ela estuda os roedores, e ela diz que um roedor, um coelho da classe dos aganazes, eles com dias de vida, ele já escolhe a sua parceira. E vive toda a vida com aquela parceira. É um companheirismo fiel. É uma característica desse tipo de animal. E qual é a forma que se escolhe? A forma que se escolhe uma fêmea é quando ela exala um tipo de cheiro que atrai apenas um coelho macho. É aquele específico. É aquele que ela se encanta, que ela se enamora. E isso com dias de vida. Tanto o macho quanto a fêmea, quando nascem, já se separa um para o outro, e essa separação é feita não pelo aspecto físico, não pelo tamanho, nem pela forma reprodutiva, mas o que caracteriza essa relação é o cheiro que essa fêmea exala para o macho, que só atrai um macho, e que serão fiéis em toda a vida. Uma outra característica é que eles são da espécie orictólogos. O que é que isso quer dizer? Significa que eles são de grandes famílias e alinhados, e também aninhados. Ou seja, uma espécie de coelho fêmea, ela produz 4 a 6 filhotes, de uma gestação de 1 mês, e depois que gesta, e depois que pare, com 24 horas ela está grávida de novo. E a reprodução dessa espécie é muito grande. E o mais interessante é que a reprodução e a relação é sempre com o mesmo companheiro. Ou seja, ela passa 1 mês grávida,
pare 4 a 6 filhotes, 24 horas de novo ela está no ato de novo com o macho. E é uma reprodução muito grande. E é símbolo, inclusive, por isso que é símbolo da Páscoa, né? De forma distorcida. Porque passa a ideia de fertilidade, de nascimento, de vida. E essa é uma particularidade desse tipo de bicho, a reprodução. O mais interessante também é que nessa reprodução desses 6 filhotes, e com dias de nascido esses filhotes já separam o macho e a fêmea para uma relação, diríamos, né? De macho e fêmea, eles ficam tudo aninhados na mesma rocha. Ou seja, aquela família vai se reproduzindo e vai crescendo, mas fica todo mundo ali dentro. Todo mundo está ali como uma grande família, como uma família de aninhados juntos. É por isso que eles são oricotalágonos. É uma origem biológica que diz que eles não apenas reproduzem muito, mas se reproduzem e permanecem aninhados o tempo todo. Não sei se até aí fala alguma coisa para a gente. Porque Salomão está dizendo, vá ter e vai observar como esse tipo de animal fala com relação àquele que é sábio. Não sei o que é que você pode entender até então sobre isso. Uma outra característica também que é peculiar a esses bichos é que eles são peludos e de orelha grande. Peludo porque eles precisam ser aquecidos. Como tem um corpo muito frágil, muito sensível, e morando nas rochas, nos lugares elevados faz muito frio, eles precisam ser peludos. E de orelhas grandes, porque eles têm a maior habilidade de percepção e escuta apurada. E o mais interessante é que a escuta apurada não é apenas para detectar os inimigos, mas escuta apurada para ouvir a dor do outro coelho. Eles não são animais de muita velocidade, mas quando precisa, são velozes. Isso significa que normalmente eles correm muito, chega até, alguns estudos dizem que chega até a 100 km por hora, quando precisam fugir do inimigo. Mas no dia a dia são animais lentos, aparentemente devagar, mas quando estão diante da iminência de uma ameaça, eles pegam no pé e têm velocidade. Eles não são apenas também um animal de escuta apuradíssima, eles também têm uma visão muito ampla. Quem normalmente vive e habita nas montanhas passa a ter essa peculiaridade, porque de lá consegue olhar com nitidez todas as coisas, e principalmente o olhar de cima. É um olhar de cima para baixo, em um raio de visão amplo. Alguns dizem até que eles têm um raio de visão de 360 graus. Com a facilidade que eles têm de locomover o pescoço, eles conseguem ter um olhar diferente e amplo. Essas são algumas das características que a gente poderia pensar sobre esses animais. Mas eu queria olhar para eles pensando no equilíbrio e na perseverança. Os roedores, eles são poderosos, mas eles não são poderosos, mas eles conseguem ter equilíbrio em viver sobre as pedras e sobre as rochas, em paredes difíceis, em lugares pouco acessíveis, de difícil acesso, mas que eles conseguem viver sobre esses lugares sem cair, sem desequilibrar, extremamente equilibrados e habilidosos em sair de uma rocha para uma outra quando estão aninhados, e esse ninho
de coelhos é insuficiente para aquela rocha, eles conseguem fazer uma transição, e essa transição é normalmente o macho dominante. Ele vai à frente, ele vai examinar o novo habitat, ele vai olhar todos os pormenores, e ele passa por aquelas fendas da rocha com muito equilíbrio até encontrar um lugar seguro, e lá proporciona um novo alinhamento onde o espaço seja maior para mais filhos, para mais coelhos, mas todos vivendo no mesmo princípio e no mesmo lugar. Eles são perseverantes, porque para escalar esses lugares tão difíceis, para chegar a essas fendas dessas rochas, eles precisam ter uma disposição para ultrapassar todos os limites necessários, inclusive no meio do caminho pelos predadores. Eles conseguem ter habilidade e perseverança a alcançar o alvo, porque eles sabem que o lugar seguro para eles é dentro da fenda da rocha. Eu acho que foi essa visão que Davi teve no Salmo 91, quando nos convida a entrar na fenda do esconderijo do Altíssimo. Eles são frágeis, são débeis, são sensíveis, mas ao mesmo tempo eles são perseverantes e firmes. Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós estamos vivendo nos dias de hoje é a falta de equilíbrio e perseverança. E isso é oriundo por uma debilidade peculiar àqueles que confessam querer buscar a presença do Senhor, de querer seguir a Jesus como Senhor de suas vidas. Quando nós adentramos essa jornada, essa caminhada cristã, onde teremos muitas adversidades para ultrapassar, se nós não tivermos perseverantes, se nós não tivermos ligados, equilibrados em Deus, na rocha que é o nosso Cristo, pode ter certeza que nós seremos presas fáceis. Por que tantos conflitos, tantas frustrações, tanta incoerência na vida, no estilo de vida, na forma de viver? Por que tanta perda de tempo, falta de investimento? Porque as pessoas estão muitas vezes vivendo totalmente desequilibradas, não só na vida pessoal, mas também e principalmente na vida espiritual, porque elas estão isoladas da rocha, elas estão fora do lugar seguro. E a orientação que a palavra nos dá para vivermos a vida cristã fora de Cristo é impossível. Fora do lugar seguro que Ele quer nos proporcionar, nós continuaremos desequilibrados, sem coerência. Por isso nós estamos vivendo o século de crentes instáveis. É por isso que nós estamos vivendo um século de crentes inseguros, indecisos, perdendo tempo com as questões temporais, humanas, terrenas, crentes enfraquecidos, debilitados, frágeis, insensíveis e sensíveis para coisas que deveriam ser mais resistentes. Não aguentam tranco de luta. Na primeira prova estão desesperados, quando não abandonam a jornada. Nós estamos vivendo um tempo de tanta gente desistindo de Deus, porque suas vidas não estão firmadas na rocha. A rocha não é o lugar seguro, não é na rocha que se firma o seu relacionamento, não é firmando e perseverando em Cristo que elas passam por as adversidades da vida. Nós estamos vivendo dias em que muitos crentes são sensíveis com tudo, são os verdadeiros milindros, não conseguem perseverar em meio às adversidades.
um animal frágil, um animal que não tem poder, um animal que não tem tanta força diante do mundo animal, mas que tem expertise de firmar sua segurança na fenda da rocha. Irmãos, a vida cristã, sustentada pelas nossas capacidades, a vida cristã sustentada pelos nossos posicionamentos, pelos nossos achismos, a vida cristã firmada nas nossas condições materiais, a vida cristã firmada naquilo que é pensamento ideológico próprio, é uma vida cristã fadada ao fracasso. Nós precisamos olhar para Cristo como o abrigo seguro, o lugar em que temos a fundamentação da nossa fé. É preciso olhar para nós mesmos como uma ganazes que não tem poder para conduzir nossa vida, que nós não temos força suficiente para vencer as adversidades. Precisamos olhar para a nossa própria incapacidade de superar as adversidades que vêm sobre nós com a nossa própria força e olhar para Cristo como um abrigo seguro e força para perseverarmos. A segurança e a estabilidade está em Cristo. E diante de tudo que nós temos vivido, em busca de uma dita segurança, em dita possibilidade de termos uma garantia de vida, nós não vamos encontrar fora de Cristo. Ele é a rocha, é o abrigo seguro, é o lugar onde refugiamos, é o lugar onde encontramos abrigo, proteção, segurança, força, ânimo, disposição. Nós precisamos olhar para nós mesmos como animais semelhantes a esse alganazes, com pouca força, com pouca capacidade. A vida cristã não pode ser vista como autossuficiência. A vida cristã, nós não podemos achar que iremos vencer as adversidades e lutas com a nossa própria força. Não somos capazes, irmãos. Somos aganazes. Somos um povo sem poder. Somos um povo débeis, frágeis. O Senhor é o lugar seguro. A nossa vulnerabilidade, a nossa instabilidade, a nossa insegurança. Irmãos, nós estamos vivendo isso de forma do mundo externo. Ao sair das nossas casas e muitas vezes até dentro das nossas próprias casas, nós estamos vivendo esses valores de insegurança. Mas também nós precisamos olhar para a nossa vulnerabilidade, o nosso mundo interno. A nossa incapacidade de lidar com as intempéries da vida. Basta termos uma experiência traumática para ruir toda a nossa força e apontar e descrever a nossa fragilidade. Nós precisamos olhar muitas vezes as fases de desenvolvimento da nossa vida como fases que muitas vezes tira todo o nosso chão, toda a nossa possibilidade de controle e domínio, simplesmente por experiências que a gente vive e convive. Nós somos vulneráveis para viver nessa vida. Nós somos instáveis, porque por mais que a gente se sinta forte, por mais que a gente se sinta suficiente, basta algo novo, traumático, surgir em nossas vidas para que a gente possa ruir, desabar. Isso mostra para a gente que só há abrigo e segurança em Cristo. Só nele. Diante dos grandes e poderosos animais, os coelhos
são um dos mais indefesos, frágeis, fracos. Mas ao ver a sua insuficiência, ao ver a sua insignificância, ao ver o potencial de ser uma presa fácil, ele busca um lugar seguro. Eu creio que quanto mais a gente vive as experiências difíceis da vida, em que nos ensinam que nós não temos autossuficiência para lidar com problemas que assumem proporções gigantescas em nossas vidas, deveríamos ter uma tendência natural a buscar em Cristo a resposta. Quanto mais a gente vivencia coisas nessa vida que possivelmente vai nos trazer vulnerabilidade, mais nós deveríamos ter uma inclinação para depender mais de Deus. Quanto mais passamos por situações adversas, parte até do próprio desenvolvimento humano, parte até da conjuntura dos desafios que vêm por a nossa própria caminhada, no próprio amadurecer das nossas vidas, que nos traz uma certa inconstância e vulnerabilidade, deveríamos olhar mais para Cristo, buscar mais a Ele. Mas essa não é a tendência natural que temos. A tendência natural que nós temos é, normalmente, nos afastar dEle. E aí entramos no caos. Entramos na total fragilidade. Entramos na possibilidade de sermos uma presa fácil para sermos seduzidos pelo mundo e por muitas vezes pelo próprio diabo. O que tem de potente nos Agarnazes está justamente na sua fragilidade. O que tem de potente em nós é sabermos que nós não somos suficientes para viver essa vida. O que tem de mais valoroso, potencializado na vida da Agarnazes é saber que elas são frágeis, mas que busca no lugar seguro a sua proteção. O que mais tem nos levado a potencializar a nossa relação com Deus é perceber que nesta vida, em meio à circunstância que nós estamos vivendo, nós somos vulneráveis, mas a inclinação que nós devemos ter é cada dia mais depender e buscar a Deus. A sabedoria dos coelhos faz com que busquem abrigos bem protegidos. Interessante que a gente deveria ter essa mesma sabedoria. A sabedoria de perceber que quando não somos capazes de superar adversidades e lutas, deveremos correr para o abrigo seguro. Até cantamos como nós cantamos aqui. O Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A nossa fragilidade deveria impulsionar a nossa maior dependência de Deus. Eles se refugiam nas rochas a fim de se livrarem das garras dos animais ferozes. Isaías vai dizer: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O próprio salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 18, versículo 2, o Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus forte, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio. Jesus é a nossa rocha segura contra os inimigos, irmãos. E o maior inimigo que estamos vivendo nos nossos dias são nós mesmos. Jesus é a nossa rocha segura nos tempos de angústia. Porque temos a tendência de fugirmos da presença do Senhor quando estamos nas provas. Ele é o baluarte. O Salmo 9, versículo 9, o Senhor vai dizer pelo salmista Davi: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia.
é o baluarte. O baluarte é aquele que constrói uma casa sobre muralhas. Ali tem dupla proteção. Proteção da casa não cair e proteção dos inimigos não atacarem. Ele é a segurança das nossas vidas. Eles sabem construir suas casas com materiais que não se destroem facilmente. Rocha é o lugar de força. É o lugar do Altíssimo. Davi vai chamar a atenção para dois atributos do Senhor no Salmo 91, versículo 1. Altíssimo e onipotente. São peculiaridades que a rocha proporciona para aqueles que se refugiam nela. Segurança e potência de proteção. É nesse lugar de rocha que os coelhos eles constroem as suas casas. Que o Senhor Jesus ele vai falar sobre isso. Mateus capítulo 7, ele vai dizer que aquela casa que é construída sobre a rocha, essa firme, fica diante das intempéries da vida. A defesa das alganazes não está em si mesmo, mas está no lugar seguro. É ali que os frágeis, coelhos, têm a sua defesa no lugar seguro. Eles sabiamente evitam o risco e o prejuízo ao escolherem a proteção mais forte e segura. Pense na fragilidade dos coelhos. Mas eles são sábios de buscar se defender dos predadores, das intempéries da vida, em um lugar seguro, que é na rocha. Jesus é a nossa segurança. E Ele, por fim, é o lugar da nossa proteção e vigilância. Interessante que além dos coelhos estarem firmados na rocha e ali estarem aninhados em uma grande família em que um protege o outro, há sempre um coelho de guarda. Aquele coelho que fica lá com os olhos e ouvidos atentos para qualquer iminência de perigo. Porque eles sabem que todos eles, mesmo unidos, mesmo aninhados, mesmo sobre a rocha, eles continuam sendo débeis e fracos. Eles se protegem das aves de rapinas, eles se protegem contra os animais ferozes, eles se protegem contra o frio, contra o vento. Na rocha, que há ali a prudência e o cuidado. E na rocha também eles buscam cautela, porque é naquele lugar em que eles conseguem colocar a sua segurança, também é um lugar em que eles precisam ter muita precaução, porque qualquer deslize eles podem despencar de rocha abaixo. Por isso que eles permanecem tendo sempre um coelho de vigilância. É aquele que vai à frente, é aquele que anda nas adversidades e lutas, é aquele que percebe com nitidez e prudência os possíveis inimigos à frente, é aquele que, for necessário, perde a sua vida para proteger todo o aninhamento dos seus irmãos. A rocha que firma o crente chama-se Cristo. Não há outro lugar para nos firmarmos. Precisamos olhar para nós mesmos todos os dias e vermos o quanto somos vulneráveis. Vulneráveis diante dos inimigos,
vulneráveis diante das intempéries da vida. Que a nossa fraqueza, a potencialidade da nossa fraqueza é saber que nada podemos fazer, mas que Cristo como rocha é o nosso lugar seguro. É lá, é nele que nós devemos construir a nossa casa. E Salomão está falando justamente isso. Ele está dizendo: olhe para você mesmo, olhe a sua instabilidade, olhe para a sua insegurança, mas veja na rocha, que é Cristo, o lugar seguro. Não sei, porque hoje nós estamos aprendendo sobre isso. Quem sabe chegamos até aqui achando que podemos viver a nossa vida com as nossas capacidades e nossos recursos. Quem sabe até achamos que viver a vida cristã, a jornada cristã, tem a ver com os meus esforços, com minha força, com quem eu sou. Não. Nós somos frágeis. Basta uma luta, basta um tempo desértico, basta uma experiência ruim para nos tornarmos presas fáceis, quando nossa vida não está firmada em Cristo, rocha segura. Creio que nada novo do que você já saiba, mas a gente é lembrado nesse início de tarde. Nós somos lembrados a olhar para nós mesmos e ver o quanto nós somos vulneráveis. Vulneráveis. Eu creio que é por isso que a Bíblia diz que é daquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Porque quando estamos de pé achamos que somos suficientes. Nossa segurança está em Cristo. Senhor, o Senhor precisou nesta manhã falar conosco sobre isso. Creio que cada um de nós temos vivido, experimentado o quanto somos realmente frágeis diante dessa jornada chamada vida. Somos frágeis pelos inimigos que nos cercam, sejam humanos e espirituais, angelicais, seja os inimigos do nosso próprio eu, que querem nos alavancar para a autossuficiência, quando na realidade, Senhor, precisamos e dependemos de Ti. Alguns de nós temos aprendido, Senhor, esse lugar seguro, estando lá totalmente debilitados e fragilizados. Não nos deixa a chegar a esse nível, Senhor, de dependência e de reconhecimento do quanto o Senhor que é o nosso porto seguro, a nossa rocha, nosso rochedo, nosso baluarte, nos leva a experimentar isso no dia a dia. Ao sair, ao ir, eu vim, que temos a consciência de que é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que cuida de nós. Queremos nessa tarde confessar que vez ou outra assumimos uma postura de independência do Senhor, que vez ou outra achamos que temos força suficiente, capacidade, recursos, que não precisamos de Ti. Queremos pedir perdão ao Senhor e dizer, Senhor, que assim como alganazes, assim como os coelhos, nós somos frágeis. Que o Senhor seja a nossa rocha segura.
E que essas adversidades que vêm sobre nós, essas intempéries da vida que vez ou outra nos pega desprevenidos, Senhor, que a gente possa correr para o esconderijo seguro. E lá, ser cuidado pelo Altíssimo. O potente Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.